Oi, Mizanzi Lovers! Nesse primeiro vídeo de 2026, eu quero desejar para vocês um ano repleto de saúde, de amor, de prosperidade, de paz. Que bênçãos e milagres recaiam sobre vocês. Hoje a gente vai falar sobre os meios de transporte da África do Sul. A gente começa com os aeroportos. Os dois principais aeroportos internacionais do país são o aeroporto de Joanesburgo, o O.R. Tambo, e o aeroporto da Cidade do Cabo, Cape Town Airport. O aeroporto da Cidade do Cabo, ele é o segundo maior da África do Sul, tem uma infraestrutura excelente e costuma ficar entre os melhores do continente, dependendo da lista aí, do ranking até do mundo. Eu acho um excelente aeroporto e tal, mas assim, do mundo, acho que falta. Acho que falta um metrô na realidade aí, conectando o aeroporto às regiões mais centrais da cidade. Mas mesmo assim, mesmo não tendo esse metrô conectando, né, o aeroporto à cidade, ele fica perto do centro. Então, assim, é tranquilo. É super tranquilo pedir carro de aplicativo, né, que na África do Sul é o Uber e o Bolt. Tem que ficar atento mesmo aí à área de embarque e desembarque, que isso muda de local para local. Uma coisa super legal da Cidade do Cabo é que com facilidade você encontra carro de aplicativo para te levar para o aeroporto de madrugada. Então vamos supor assim que você tem que estar no aeroporto às 4 horas da manhã. E normalmente você gasta, sei lá, uns 20 minutos ali do centrinho da Cidade do Cabo até o aeroporto. Facilmente você consegue fazer esse trajeto sem precisar reservar um carro antes, né? Você vai encontrar isso de forma natural. Não é uma distância tão longa e, consequentemente, não fica tão caro. Então, assim, né, bem possível. O O.R. Tambo, ele é o mais movimentado do país. O O.R. Tambo, ele é o maior aeroporto do país e o mais movimentado do continente. Por conta da pandemia, ficou um bom tempo sem ter voo direto do Brasil para a África do Sul. Salvo o engano, só em 2023 que os voos direto para Joanesburgo voltaram a acontecer. No meu caso, por exemplo, quando eu me mudei para a África do Sul, eu saí de Guarulhos, eu fui para a Etiópia, que é no chifre da África, né, no Nordeste africano, e de lá eu fui para a África do Sul. O aeroporto de Joanesburgo, ele é excelente, ele é bem organizado, tem uma infraestrutura bastante interessante. Você encontra supermercados, cafés, livraria, restaurante, loja de souvenir, farmácia, e tudo com um preço justo. E quando eu falo justo, eu estou comparando com o Brasil, onde tem lugar que uma coxinha ou um refrigerante custa mais de R$ 40. Totalmente desconectado da realidade. No aeroporto de Joanesburgo e da Cidade do Cabo também, os valores das coisas, eles são semelhantes aos da vida real. No aeroporto de Joanesburgo, inclusive, tem uma unidade de uma das maiores redes de cafés assim da África do Sul, chamado Vida e Café, com esse nome em português mesmo. E o pessoal dessa unidade é super animado, assim. É daqueles que tem performance animada quando recebe um pedido. Energia boa. Minha mãe adorou a experiência dela lá e as coisas são gostosas. Tem uma coisa que me agrada demais nesse aeroporto. Além dele estar realmente na cidade de Joanesburgo, né, aeroporto de Confins, tem metrô que liga o aeroporto a pontos centrais de Joanesburgo e Pretória. O Gautrem. E aí, lembrando, né? G é pronunciado como R, por isso Gautrem. O Gautrem é um serviço de transporte de alta qualidade, assim, as máquinas são bem conservadas, é tudo muito limpinho, tudo funciona, ele chega no horário, e há várias regras, assim, de bons modos. Você não pode comer dentro do vagão, não pode colocar pé não sei onde, é tudo muito bem organizado, esquematizado, entendeu? O pessoal vem te corrigir mesmo. E teve uma vez que eu tava lá plena, assim, ouvindo a minha musiquinha, mascando meus chicletes que eu tinha acabado de colocar na boca. Então, assim, ó, gostinho de menta, tava lá, latente. Chegou a minha hora de descer e eu descia na última estação. Aí eu peguei a escada rolante e assim, quando eu chegasse lá em cima, coisa de 30 segundos eu já estava na rua, eu estaria fora da estação. Então, realmente é muito perto, é um trajeto muito curto. E à medida que a escada rolante foi subindo, eu vi um guardinha
enfim, interagindo comigo. E aí eu tentei entender o que ele estava querendo dizer, a leitura labial não foi suficiente, eu desliguei tudo, tirei o fone, falei, deixa eu ver o que essa pessoa quer comigo. E aí eu entendi que ele queria que eu jogasse meus chicletes fora. Porque não poderia comer na estação. E não era nem a coisa, comer assim, não, era mascar uns chicletes. E aí eu fiz de desentendido, entendeu? Não joguei meu chiclete novinho fora. E ele começou a subir a escada rolante também para ir atrás de mim, não sei para quê, porque em alguns passos eu já estaria fora da estação. O Haltrem assim, tem 10 estações e ele liga 2 cidades, Joanesburgo e Pretória. Ele começa a operar em 2010 para atender a demanda, né, da Copa Mundial de Futebol, que foi sediada na África do Sul. Nesse momento, o único trajeto possível era de Sandton, um bairro de Joanesburgo que tem o metro quadrado mais caro do continente africano, e o aeroporto. E em 2012 ele passa a funcionar completamente, né, com todas essas 10 estações. Tem um aplicativo do Haltrem que funciona super bem. Você seleciona lá, né, a estação de onde você está saindo, seleciona também a estação para onde você vai, e ele te dá todas as informações. Né? Que horas que sai o trem, quanto que custa o ticket. É importante ressaltar que se você estiver indo ou vindo do aeroporto, dependendo da sua estação de origem, você tem que trocar de trem, assim, então tem que ficar atento. Se você não está embarcando em Sandton ou Marlborough, tem que mudar. O preço do ticket ele vai ser calculado de acordo com a distância que você vai percorrer. Não é que nem o metrô aqui não, né? Tá lá na estação Vilarinho, aí você quer ir para Contagem, você paga o mesmo valor da pessoa que saiu da estação Vilarinho e tá indo só para, sei lá, para o Minas Shopping. Não, é realmente de acordo com a distância que você percorre. E aí eu fiz 2 simulações aqui para vocês terem noção de como que funciona o aplicativo e também ter uma noção de preço. Uma delas é saindo de Hatfield e indo para Sandton, e a outra é saindo de Hatfield e indo. Uma delas é saindo de Hatfield e indo para Sandton, e a outra é saindo de Hatfield e indo para o aeroporto. Para essas situações de viagem turística, é caro, mas é possível, né? Uma vez na vida você fala assim, não, prefiro a tranquilidade de não sei o que e tal, você coloca ele na balança e pode ser que faça sentido para o seu caso aí específico. Mas se você tiver com mais pessoas, é bom comparar o preço com o carro de aplicativo, porque é possível que o carro de aplicativo fique mais barato. Para a vida comum, para a vida assim do dia a dia, um ticket nesse valor acaba se tornando impraticável para a maioria da população usar o Haltrem como meio de transporte principal. Eu até via muitos trabalhadores usando o Haltrem, mas eu sempre pensava, a profissão dessa pessoa paga muito bem. Em termos raciais, era bem dividido, assim. Você via brancos e negros usando o Haltrem para se locomover. O que não acontece com o principal meio de transporte da população sul-africana, que a gente vai ver depois. Existe serviço de metrô com mais capilaridade e com preço muito mais acessível, mas eu não cheguei a usar e eu nem ouvi as pessoas falando muito disso, assim. Fui descobrir mais por conta de uma curiosidade minha, não de ver realmente, de fato, as pessoas usando e tal. Uma boa forma de se locomover pela África do Sul são os carros de aplicativo. Lá você pode utilizar o Uber e o Bolt. Dá para a gente comparar Uber e Bolt na África do Sul com Uber e 99 aqui no Brasil, na medida em que o Uber costuma ser mais criterioso para selecionar seus motoristas, dá mais opção de segurança, é possível pagar no dinheiro e no cartão de crédito. E isso é uma mão na roda. Em Maputo Yango, que é das plataformas mais populares de aplicativo de carro, ele só aceita dinheiro. E aí era bem comum os motoristas falarem que não tinha troco, tentar arranjar um jeito de arrancar dinheiro de estrangeiro otário. Gente, com todo respeito, no caso eu sou brasileira, a gente faz coisa muito pior. Nada que a gente não esteja acostumado, né? Assim, preço mais caro para o gringo mesmo. Mas quanto menos espaço tem, né, para os outros passar
a perna na gente, melhor. Então, assim, se você é uma pessoa que usa cartão de crédito e tal, você já coloca lá no seu aplicativo e aí você evita esse tipo de situação. É super tranquilo usar carro de aplicativo, principalmente porque a internet pega bem em qualquer lugar. Eu nunca tive problema de conectividade para pedir carro de aplicativo, por exemplo. Eles vão para tudo que é canto, mas é legal você ficar esperto se você estiver indo para lugares que você não conhece. Lugares muito longe. Eu lembro uma vez que tinha um evento que eu tava doida para participar, era um negócio de tocar tambor, assim, você ia lá, aí o pessoal fazia uma roda e todo mundo tocava tambor. Tava lá falando, né? Olha, o evento deve começar às 6 e tal, terminar às 10. Ia ser em Pretória, que era a cidade que eu morava, mas era um bairro que eu nunca tinha ido. Dei uma olhada no Google, demorava uns 15, 20 minutos para chegar lá. E aí eu pensei, bora. Chamei o carro de aplicativo para me levar. E aí, depois de uns 10 minutos, começou a aparecer um monte de lotes sem construção nenhuma. Assim. Então, era mais ou menos assim: você via lá um lote com casa, aí passava, nada, deserto. Assim. Aí depois, alguma outra coisinha. Eu comecei a ficar tensa. Conferi o endereço para saber se o motorista não estava me levando só para uma região desértica. Aí me deu um super alívio de saber que a minha integridade física estava preservada, porque o endereço estava certo, mas bateu a dúvida se eu ia conseguir voltar para casa. Aí, como quem não quer nada, perguntei para Robert. Falei, Robert, é tranquilo conseguir carro de aplicativo aqui nessa região que você vai me deixar por volta das 10 horas? Que foi quando lá eles falaram que o negócio acabava. Aí Robert falou assim: para esses lados daqui é difícil. E aí eu falei assim: aqui não, então vamos ver. Às vezes você me busca e tal, a gente faz um bem bolado, né? Te pago, né? O retorno. Te pago o retorno. E aí ele falou que sim, peguei contato de Robert só por desencargo de consciência. Porque a brasileira em mim, às vezes tem carro de aplicativo aí, mas ele quer garantir a corrida para ele. E aí cheguei, fui lá na recepção, entender como é que, né, funcionava a coisa, pegar meu tambor e, obviamente, perguntar, né, se havia meios de transporte para eu voltar para minha casa com segurança. Eu perguntei para gerente: é fácil achar Uber aqui para voltar para Pretória? Ela olhou para uma atendente e falou: aqui? Nesse momento eu percebi que Robert falava a verdade. Imediatamente já peguei meu celular, mandei mensagem para Robert, eu falei assim: pelo amor de Deus, você vem me buscar, combinei horário e tal, não sei o quê. E eu, inclusive, tive um pouco de dificuldade de relaxar nesse dia, assim, porque eu fiquei numa dúvida gigantesca se ele ia me buscar mesmo ou não. É uma coisa que pode acontecer com certa facilidade, o pessoal descumpriu o combinado. Foi numa dessas, inclusive, que eu sofri um acidente de carro lá. Mas Robert foi me buscar certinho. Cheguei em casa sã e salva. Existem também os táxis, esses carros de passeio com taxímetro, que levam até 4 pessoas para o endereço que elas desejarem. No Brasil, os carros têm cores específicas. Aqui em BH é branco, no Rio de Janeiro é amarelo, em Curitiba é laranja. Na África do Sul não existe uma padronização de cor para identificar os carros, apesar de normalmente serem cores mais neutras, né? Um branco, um cinza, um dourado. O que garante mesmo que você tá pegando um táxi é aquela plaquinha identificatória escrito táxi em cima dos carros. Esses táxis eu via mais mesmo, assim, nos aeroportos, nas estações de trem, ou seja, né, em lugares de grande movimentação. Nos lugares menos movimentados era muito difícil. A rixa dos taxistas versus dos motoristas de aplicativo ainda persiste. Em Hatfield, por exemplo, os motoristas podem até te deixar assim na porta da estação, onde tem uma fila de taxista, mas eles não podem nunca te pegar naquele ponto ali, né? Ali é só para desembarque, embarque de forma alguma. Teve uma vez que eu até mudei a saída, eu não fui pela saída principal, porque falei assim, não, deixa eu tava com mala, não sei o que, falei, deixa eu pegar
não, um carro de aplicativo aqui, fui para uma outra saída, aí chamei, aí eu vi basicamente assim o carro passando. E aí o motorista mandou mensagem, falou assim, não, aí com o taxista eu não paro. Por via das dúvidas, quando você estiver no aeroporto, em alguma estação, em shopping, pergunta você onde é que é o ponto de embarque e desembarque aqui de carro de aplicativo. Que aí eles te falam, você vai sem problema, tranquilo. Dependendo dos passeios que você for fazer, do tempo que você for ficar, do seu estilo de vida, do orçamento que você tem para essa viagem, vale muito a pena alugar carro na África do Sul. Mas uma coisa que é muito importante de saber antes de contabilizar aí com o aluguel desse carro para viajar para a África do Sul, é saber que lá é mão inglesa. Então, ver o quão confortável você fica com isso, né, para saber se aluga, se usa aplicativo, se, né, como que faz. Para o pessoal que vai ficar um longo período, faz muita diferença ter um carro. O transporte público, ele é complexo e as coisas ficam muito distantes uma das outras. Para o seu ir e vir não ser muito impactado, ter o seu próprio carro ajuda bastante. A boa notícia é que carro na África do Sul é mais barato do que no Brasil. Bicicleta é uma boa pedida também, já que as cidades são mais planas. Mas assim, eu nasci em Belo Horizonte, né? Para mim, qualquer cidade é plana. Parece uma parede, né? Mas é só um dos muitos e muitos morros de Belo Horizonte. Em cada canto, uma ladeira mais íngreme do que a outra. É até difícil saber qual a rua mais inclinada da cidade. Essa daqui é a rua Curupaiti, no bairro Padre Eustáquio. Será que ela é a mais inclinada? Bom, concorrência é o que não falta. Poderia ser a rua Monte Alegre, no bairro São Lucas, na região leste. Inclusive, um vídeo dessa rua viralizou recentemente com uma ilusão de ótica que aumentava ainda mais o grau de inclinação do lugar. Você deve ter visto. Mas Pretória é bem razoável. Cape Town tem mais morro, mas dependendo da sua capacidade, menino, vai que é uma beleza. As cidades não têm ciclovia, então é na raça mesmo. Mas até que pessoal respeita ciclista, assim. Eu, pelo menos, nunca tive problema enquanto eu andei de bicicleta. É claro, quando tinha possibilidade de andar no passeio, andava no passeio. Quando não tinha, ia ali bem rente a ele. Ou seja, tentando ocupar o menor espaço possível da rua, né, para os carros não dar um totozinho assim e tal, mas realmente para mim foi bem tranquilo. Para andar à noite, lanterna é imprescindível. Eu fazia uma aula que ia até 6 horas da tarde e sempre voltava de boa para casa. Era um trajeto curto, coisa de 15, 20 minutos. Tinha bastante iluminação natural. Dava para ver bem a rua, o entorno. Um belo dia a aula acabou, coloquei meu capacete, peguei minha magrela e fui. Essa região específica é bem arborizada. É jacarandá de fora a fora dos dois lados da rua. Isso é uma coisa super legal. Tem uns bairros de Pretória que são lotados de jacarandá. E aí, quando chega, né, a época da florada, fica aquele mar roxo, assim. É bonito demais, porque a copa fica cheia de flores roxas e o chão também. Então, assim, é lindo, é lindo. Mas graças a Deus não era essa a época do ano, né? Porque senão essas flores no chão, né, poderia deixar a coisa escorregadia. E assim, anoiteceu muito rapidamente. Eram 6 horas, mas parecia que era, sei lá, 8. E para piorar, a iluminação pública era meio tímida, estava bem fraquinho. E a copa das árvores quase que impedia, assim, de alguma luz chegar no chão. Foi um trajeto super difícil. Cheguei em casa com a certeza de que não dava para eu andar de bicicleta à noite sem lanterna. E no outro dia, indo para o serviço, eu vi uns buracos no chão que eu desviei só porque Deus colocou a mão e falou assim: minha filha, não é sua hora. Ele me desviou, porque não dava para ver. Apesar de ter havido uma boa diminuição do load shedding, a gente tem vídeo no canal sobre isso, depois você dá uma olhada lá. Existe toda uma etiqueta no trânsito quando não há energia elétrica. Quando os sinais de trânsito não estão funcionando.
Aí você para, observa, segue o fluxo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fui falando dos meios de transporte como se vocês fossem um turista chegando na África do Sul pela primeira vez. Então tem aeroporto, tem trem, tem carro de aplicativo. Mas e o povo? Cadê o meio de transporte das pessoas que vivem mesmo na cidade? Que vão de áreas muito distantes, de regiões periféricas, que se locomovem mesmo, que fazem essa cidade movimentar. Cadê? No próximo vídeo a gente fala deles, dos táxis. O nome é o mesmo daquele lá, mas esse aqui é diferente. Até o próximo vídeo. E aí, Mizans e Lovers, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, vocês já sabem, né? Se inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilha com um amigo. Vamos deixar esse papo gostoso rolando. Beijo!